Olá, pessoal, queridos alunos e alunas do curso Trino. Eu sou o professor Rafael Bizelli e hoje nós teremos uma aula sobre responsabilidade civil aqui no curso de Direito Civil. E teremos uma aula extensa hoje sobre responsabilidade civil, com bastante conceitos, com bastante jurisprudência e legislação. A responsabilidade civil, ela é um tema central no direito civil, sempre cai em provas, pelo menos uma ou duas questões, e nós vamos tentar, nesta aula aqui, esgotar o máximo de temas importantes dentro dessa grande matéria que é a responsabilidade civil. Eu vou iniciar o compartilhamento de tela com vocês, com os slides, para que a gente, então, acompanhe e inicie a aula. Pessoal, a responsabilidade civil está no direito civil no livro de obrigações. Então, quando um edital não prevê especificamente responsabilidade civil, mas prevê obrigações de maneira ampla, então nós temos também que prestar atenção nessa matéria. Responsabilidade civil, dentro, então, do livro de obrigações, segue a lógica do direito privado, romano-germânico, e deriva de alguns princípios gerais do direito muito basilares no nosso ordenamento civil. Princípios como não lesar ninguém ou dar a cada um o que é seu. A responsabilidade civil, ela hoje apresenta uma faceta preventiva muito relevante, em contraposição à faceta restitutiva ou restitutória do seu primeiro momento. Então, não lesar ninguém já nos apresenta esta perspectiva de prevenção, e dar a cada um o que é seu nos apresenta essa perspectiva de reparação. Então, a responsabilidade civil deriva desses princípios gerais de direito, e a responsabilidade civil hoje, ela significa também um dever geral, esse dever geral de respeito e abstenção que se impõe a toda a coletividade. Todos nós temos um dever de não lesar terceiros, um dever de respeito ao direito dos terceiros. E esses terceiros podem se relacionar conosco de duas grandes maneiras. A primeira seria numa relação, então, contratual ou numa relação negocial. Quando nós elaboramos um contrato, nós temos a obrigação de adimplir, uma obrigação de adimplemento. E se um dos contratantes, uma das partes negociantes, viola um dos seus deveres obrigacionais, nós temos o inadimplemento contratual, o inadimplemento obrigacional, que gerará, então, a responsabilidade civil contratual. A segunda maneira de nos relacionarmos com terceiros diz respeito à própria vida em coletividade, à vida em sociedade, em que temos nossos deveres, nossos direitos. Esse dever, então, geral de abstenção é aqui que se incide. Eu tenho um dever de não lesar a propriedade alheia. Eu tenho um dever de respeitar os contratos alheios. Eu tenho um dever de respeito de preservar o meio ambiente. Quando se viola uma norma que regula a vida em sociedade, nós estamos diante de uma responsabilidade civil extracontratual. Então, nós temos essa primeira classificação, essa primeira grande classificação da responsabilidade civil. A responsabilidade civil contratual, aquela que incide no descumprimento de um dever específico de uma pessoa em relação a outra, ou a responsabilidade civil extracontratual, que é aquela que incide quando uma norma de cuidado, uma norma que regula a vida em sociedade é violada. A responsabilidade civil hoje, modernamente, ela se assenta em 4 grandes princípios, em 4 grandes fundamentos. São eles: dignidade humana, solidariedade social, prevenção e reparação integral.
Aqui nós vamos tratar em algumas poucas palavras sobre cada um desses fundamentos. Lembrando que este é um curso extensivo e, portanto, não se confunde com uma mera revisão de jurisprudência ou de conceitos. Aqui é uma aula que prepara o aluno, o candidato, não somente para uma primeira fase, mas também para uma prova dissertativa, para uma prova oral. Imagine você, numa prova oral, receber a seguinte pergunta do seu examinador. Candidato, quais são os 4 fundamentos da responsabilidade civil atual? E aqui você vai responder. Excelência, nós temos 4 grandes hoje fundamentos na responsabilidade civil: dignidade humana, solidariedade social, prevenção e reparação integral. Quais as nuances do fundamento de dignidade humana para a responsabilidade civil? Vamos lá, vale lembrar que o princípio da dignidade humana, previsto lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição, é um princípio basilar do nosso ordenamento jurídico, né? É um princípio, então, de ordem constitucional que conforma todo o ordenamento jurídico, de direito público e de direito privado. Então, incide aí sobre os institutos do direito civil. Pensado na responsabilidade civil, o princípio da dignidade humana, ele transforma o Instituto da Responsabilidade Civil, ou melhor, ele atualiza a responsabilidade civil naquele fenômeno de despatrimonialização do direito civil. O legislador, o direito civil atual, se preocupa não somente com o patrimônio da pessoa, mas com a própria pessoa em si, com seus direitos da personalidade. Então, a responsabilidade civil deixa de ter um enfoque tão somente no patrimônio para ter um enfoque na própria pessoa, na vítima. Novos danos extrapatrimoniais, a pessoa, o ser humano, enquanto entidade infinita de evolução, o ser humano ele pode sofrer variados danos para além do simples dano ao seu patrimônio. Então, a responsabilidade civil atual, ela trabalha nessa perspectiva de proteção da pessoa. E dentre a proteção da pessoa se enquadra a proteção do seu patrimônio também, mas então não somente na proteção do patrimônio. Um grande exemplo disso, que nós vamos tratar adiante, diz respeito à grande evolução doutrinária e jurisprudencial pela qual passou o Instituto do Dano Moral. O dano moral hoje alcança um nível de sofisticação dogmática e de jurisprudência e sofisticação jurisprudencial muito avançado em contraposição ao início, ao que nós poderíamos pensar na responsabilidade civil do século XIX. O dano moral hoje, então, ele não se resume à dor, ao desprezo, ele vai ganhar contornos para abarcar toda a proteção da personalidade como um todo da pessoa humana. Nós temos novos danos hoje que são tratados na responsabilidade civil, a exemplo do dano estético e do dano existencial, que nós vamos mencionar adiante. O segundo fundamento, o segundo grande fundamento da responsabilidade civil é a solidariedade social. Hoje, a responsabilidade civil, que tinha como foco encontrar um culpado por um dano e aplicá-lo uma sanção, hoje tem por foco ou por principal elemento a proteção da vítima. Se antes a preocupação era encontrar o culpado, estabelecer a culpa e aplicar uma sanção, hoje nós temos a preocupação em garantir, em promover eficácia ao Instituto da Responsabilidade Civil. E essa eficácia se dá pela garantia da reparação. Hoje, o principal elemento da responsabilidade civil deixa de ser a culpa, como foi no passado, e passa a ser a figura do dano. Nós vamos analisar daqui a pouco os elementos da responsabilidade civil, e dentre eles estão a culpa e o dano. Hoje, o dano é a principal preocupação. É garantir que todo o dano seja indenizado, em toda a sua extensão, em todas as suas possibilidades. Uma das decorrências do fundamento solidariedade social na responsabilidade civil diz respeito à coletivização da responsabilidade ou coletivização dos danos. Hoje se trabalha a expressão
corresponsabilidade coletiva. O que seria uma corresponsabilidade coletiva? Todos os atores sociais atuam conjuntamente para a obtenção do melhor resultado, do resultado ótimo. Qual é esse resultado ótimo? Encontrar mecanismos para a recuperação, reparação da vítima. Um grande exemplo dessa corresponsabilidade coletiva hoje, no Brasil, é o DPVAT, a figura do seguro social. Em outros países, nós temos seguros sociais mais avançados. No Brasil, o grande exemplo é o DPVAT. Sobre DPVAT, infelizmente, nós não temos aqui tempo para tratar de todas as suas decorrências e de toda a atualização jurisprudencial necessária. É um tema sempre muito incidente na prática mesmo, na prática jurídica, no cotidiano forense, e o DPVAT costuma ser cobrado em provas, em questões que tratam de jurisprudência. Então, a título de exemplo, uma jurisprudência do STJ, informativo de 2021, sobre DPVAT, com certeza vai cair em provas futuras. O STJ, em 2021, considerou que o valor pago a título de DPVAT para os familiares da vítima fatal em acidente de trânsito é impenhorável. Então, vamos lembrar aqui rapidamente que o DPVAT pode ser pago pela lesão, pelos danos à vítima que não falece, ou ele pode ser pago aos familiares da vítima fatal em acidente de trânsito. O STJ, então, interpretando extensivamente os institutos ou as figuras impenhoráveis lá no CPC, no artigo 831, se não me engano, ele considerou que o DPVAT, quando é pago aos familiares da vítima fatal, representa uma espécie de seguro de vida. E sendo seguro de vida, esse valor, então, se torna impenhorável. O DPVAT, então, pago aos familiares da vítima fatal em acidente de trânsito para o STJ, é impenhorável por ser uma espécie de seguro de vida. Por fim, ainda nesse ponto de solidariedade social, importa mencionar o fenômeno da objetivação da responsabilidade civil. Não é algo novo, já é algo muito estabelecido, inclusive no âmbito legislativo, mas esta objetivação da responsabilidade civil também é um sinal deste princípio da solidariedade social. Por quê? Porque a responsabilidade civil objetiva facilita a busca da vítima à sua reparação. A vítima não tem que provar a culpa do ofensor. Então, ela tem um elemento a menos para comprovar. Isso facilita a busca da sua reparação. Bom, avançando, nós temos o terceiro elemento da responsabilidade civil, o terceiro elemento, não, desculpa, o terceiro fundamento da responsabilidade civil, que é a prevenção, o princípio da prevenção. Como dito no início da aula, nós temos um dever jurídico de abstenção, um dever de não lesar ninguém. Nós temos um dever, então, de prevenir danos. Esse dever de prevenção, ele se materializa em várias situações. É comum a gente tratar o dever de prevenção lá no direito ambiental, mas o dever de prevenção está, por exemplo, também no direito do consumidor, quando o fornecedor, então, é obrigado a fornecer, a esclarecer ao consumidor todas as informações importantes e necessárias em relação ao produto ou serviço, ele está, então, prevenindo danos através do dever de informação. O dever de prevenção, ele materializa a boa-fé objetiva. Em nome da boa-fé objetiva, uma conduta leal, uma conduta honesta, é aquela conduta que também previne danos. E, se o dano se verificar, também decorre da boa-fé objetiva o dever de mitigar os danos. Vamos lembrar lá da figura do duty to mitigate the loss, o dever de mitigar as próprias perdas. Então, é um dever de prevenir danos ou um dever de mitigar danos já existentes. Na vida em sociedade, nós trabalhamos com o princípio da confiança social. Cada um atua confiando que o outro também atuará da melhor forma, conforme o direito.
Então, nós temos um dever jurídico de prevenção de danos. O quarto e último fundamento da responsabilidade civil, na sua compreensão contemporânea, é o princípio da reparação integral. A reparação integral é uma pedra angular do ordenamento jurídico, da responsabilidade civil atual. Todo o dano deve ser indenizado. E isso vem previsto lá no artigo 944 do Código Civil. O artigo 944 do Código Civil de 2002 prevê que a indenização mede-se pela extensão do dano. A indenização mede-se pela extensão do dano. Não pode, então, indenizar nem a mais, sob pena de enriquecimento ilícito, e nem a menos, sob pena de enriquecimento ilícito então, do ofensor. Todo o dano deve ser indenizado. Todo o dano deve ser indenizado. Significa que a indenização ela não pode levar outra ou não deve levar outros elementos em consideração, a não ser a própria extensão do dano. Bom, esta reparação integral, e aqui nós temos algumas considerações importantes a serem feitas em relação a ela, o princípio da reparação integral, ele encontra algumas nuances interessantes no ordenamento jurídico, na jurisprudência, e ele também tem algumas poucas exceções. O primeiro ponto diz respeito à responsabilidade civil punitiva, ou função punitiva da responsabilidade civil. O ordenamento jurídico brasileiro adota ou aceita a responsabilidade civil punitiva? A maioria da doutrina e da jurisprudência diz que não. A maioria da doutrina e da jurisprudência entende que o ordenamento jurídico brasileiro não adota a responsabilidade civil punitiva ou a função punitiva da responsabilidade civil. Por quê? Porque vamos aqui voltar no artigo 944 do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do dano, não pela extensão da culpa, não pela extensão do dolo. A régua que vai medir a indenização é o valor, é a extensão do dano. O artigo 944 aqui, então, já deixa evidente que elementos outros, como o grau de culpa do ofensor ou o dolo mesmo do ofensor, não podem ser elementos que fundamentariam uma responsabilidade civil punitiva. Agora, a responsabilidade civil, então, estabelecendo que para fins de prova objetiva, principalmente, a função punitiva da responsabilidade civil não é aceita pelo ordenamento jurídico brasileiro. Avançando nesse princípio da reparação integral. Como se dá a reparação integral? A reparação integral, ela deve adotar qual forma, preferencialmente? A forma preferencial da reparação é pela reparação natural ou específica. Reparação natural ou específica. O primeiro modo de reparar um dano, e isso é pensado para os danos, principalmente para os danos patrimoniais, o primeiro modo de se reparar o dano é pela sua restituição, pela sua reparação específica. A restituição ao ofendido ao seu estado anterior, a substituição do bem por um outro equivalente. Se não for possível a reparação natural ou específica, nós passamos para o equivalente ou, por fim, para a reparação em pecúnia. Então, em regra, a reparação deve ser natural ou específica. Excepcionalmente, será uma reparação em dinheiro, a reparação em pecúnia. Digo excepcionalmente para fins, numa perspectiva legislativa. Todos nós sabemos que a grande maioria das ações de indenização que chegam ao judiciário são já indenizações com pedidos de reparação em pecúnia. Mas fato é que a reparação em pecúnia deve ser a exceção. Deve-se primeiro buscar a restituição, a reparação natural.
Aqui uma observação, eu gostaria que vocês fizessem a leitura do artigo 947 do Código Civil, o artigo 947, porque o artigo 947 traz um vetor específico, um vetor bastante interessante de se definir como se dará a reparação. É muito comum nós ouvirmos, nós trabalharmos com a seguinte ideia: se a prestação se tornar inútil ao credor, então o credor vai resolver a obrigação em perdas e danos. Então, sempre uma perspectiva do credor. Se ao credor interessa ou não a prestação natural, se interessa, vamos pela prestação natural. Se não interessa, vamos para perdas e danos. O artigo 947 traz a figura do devedor. O artigo 947 diz o seguinte: se o devedor não puder cumprir a prestação na espécie ajustada, substituir-se-á pelo seu valor em moeda corrente. O que está dizendo o 947? Está dizendo que deve ser analisada uma eventual excessiva onerosidade ao devedor. Então, se o devedor não pode cumprir a prestação na espécie ajustada, ou a prestação, então, reparação natural, esta reparação vai ser substituída pelo seu valor, vai ser substituída pela reparação em dinheiro, em pecúnia. Nós temos, pelo menos, 3 importantes exceções ao princípio da reparação integral. Vejam, inicialmente, nós vamos tratar disso ao final da aula. A responsabilidade civil do incapaz. Aqui nós não estamos falando da responsabilidade civil dos pais pelos atos dos filhos. Nós estamos falando da responsabilidade civil do próprio incapaz. Esta responsabilidade civil, ela é supletiva, ela é mitigada, ela é subsidiária e ela é equitativa. Significa que é possível que o incapaz seja responsabilizado, tem que arcar com o prejuízo, mas o valor da indenização não vai se medir pelo dano. O valor da indenização poderá ser inferior ao dano se o valor total inicial prejudicar o próprio sustento e vida digna do incapaz. Então, a obrigação de indenizar do incapaz pode não abarcar a reparação total, a reparação integral. A segunda exceção importante ao princípio da reparação integral está no artigo 944, parágrafo 1. Vejam que o caput do artigo 944 traz a regra: a reparação será medida pela extensão do dano. Já o artigo 944, parágrafo único, ele traz uma exceção em nome da equidade. Aqui é uma autorização expressa do legislador a que o juiz decida por meio da equidade. Se houver desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. Se houver desproporção, excessiva desproporção, na verdade, entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, apenas reduzir e não aumentar equitativamente a indenização. Vejam mais um argumento para não aceitarmos a função punitiva da responsabilidade civil. A autorização legislativa é para que o valor da indenização seja reduzido quando, numa culpa leve ou levíssima, o ofensor causar um dano enorme. Então, havendo excessiva desproporção entre a culpa e o dano, o juiz poderá, em nome da equidade, reduzir a indenização. Este artigo 944, parágrafo único, foi cobrado recentemente em prova da magistratura sobre a sua aplicação às indenizações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. A posição majoritária é de que o artigo 944, parágrafo único do Código Civil, se aplica, sim, às indenizações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor no que diz respeito aos danos patrimoniais. Então, a redução equitativa da indenização, em razão da excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, também se aplica às indenizações regidas pelo CDC no que toca aos danos patrimoniais. Prova de 2021. Uma terceira exceção
ao princípio da reparação integral, e aqui não é uma exceção legislativa, mas uma exceção que nós podemos tratar como jurisprudencial, na verdade foi uma análise do STF entre a aparente contradição, o aparente conflito de normas entre o CDC e a Convenção de Varsóvia, a Convenção de Montreal, que regulam o transporte aéreo internacional. O STF, no recurso extraordinário 636331, o STF decidiu que o extravio de bagagem em transporte aéreo internacional se submete, sim, à tarifação dos danos previstos na Convenção de Varsóvia e na Convenção de Montreal. Normas e tratados internacionais, vejam, à luz do artigo 178 da Constituição Federal, artigo 178 da Constituição Federal, normas e tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros que tarifam a indenização são constitucionais. E eles têm prevalência em relação ao CDC. Duas observações aqui importantes. Uma distinção importante. A tarifação da indenização em transporte aéreo internacional só se aplica aos danos patrimoniais. Então, a primeira distinção diz respeito somente a esse entendimento, essa tarifação só é possível no transporte aéreo internacional de passageiros. O transporte aéreo nacional continua submetido ao CDC normalmente. Mas é possível a tarifação de indenização no transporte aéreo internacional. E essa tarifação da indenização só é possível quanto aos danos patrimoniais. Significa isso, então, que os danos morais continuam submetidos ao regramento do CDC e do Código Civil. Danos morais não sofrem tarifação de indenização de transporte aéreo internacional. Por fim, uma observação, o STJ vem cada vez mais, digamos, produzindo uma jurisprudência restritiva em relação à indenização por danos morais decorrentes de atraso ou cancelamento de voo. O STJ vem considerando que atrasos ou cancelamentos de voo não geram dano moral presumido. É preciso a comprovação do dano. É preciso que haja um dano real decorrente do atraso ou do cancelamento. Então, cada vez mais não se aceita a figura do dano moral presumido nessas hipóteses. Avançando, nós voltamos àquela dicotomia inicial entre responsabilidade civil contratual e responsabilidade civil extracontratual. Eu gostaria de mencionar alguns pontos importantes dessa dicotomia com vocês. A primeira distinção diz respeito à fonte. A responsabilidade civil contratual é aquela que incide numa relação negocial, numa relação contratual, portanto, numa relação jurídica específica entre duas pessoas que manifestaram inicialmente a sua vontade de se relacionar de maneira específica. O inadimplemento obrigacional vem tratado nos artigos 389 a 391 do Código Civil. Eu peço que vocês façam a leitura desses artigos, 389, 390 e 391. A responsabilidade civil contratual tem por fonte, portanto, o inadimplemento obrigacional. O inadimplemento de uma obrigação que, por sua vez, teve origem na vontade do contratante, na vontade do negociante. Já a responsabilidade civil extracontratual, ela existe, ela se materializa quando alguém viola, lesa o direito ou interesse de outrem. A responsabilidade civil extracontratual, então, se materializa quando alguém viola o direito ou interesse de outra pessoa e lhe causa um dano. Então, por meio de um ato ilícito, se causa um dano injusto. Dano injusto esse que vai ser passível de indenização. Por que a preocupação é dizer de dano injusto?
Porque é possível nós pensarmos numa vida em sociedade que haja danos justos. Nem todo dano é injusto, nem todo dano é passível de indenização. Imagina uma empresa que se estabelece num bairro e desenvolve uma atividade melhor do que a sua concorrente, levando a concorrente à falência. A concorrente sofreu um dano, ela sofreu um prejuízo, mas não foi um dano ou um prejuízo injusto, e muito menos decorrente de um ato ilícito. A responsabilidade civil extracontratual, então, ela decorre de um ato ilícito que causa dano injusto. Isso vem previsto nos artigos 186 e 927 do Código Civil. Artigos 186 e 927 do Código Civil. Mas a responsabilidade civil extracontratual também se materializa na figura do abuso de direito. O abuso de direito, o exercício abusivo de direitos previsto lá no artigo 187 do Código Civil, tema da Carta Geral, também gera responsabilidade civil objetiva. Responsabilidade civil objetiva. Faremos o primeiro intervalo e voltamos, então, na figura do abuso de direito.